Ora, muito bom dia. Vejam que lindo chapéuzinho que eu trago hoje. É camuflado. Já viram camuflado? Porque, o que quer dizer camuflado? Quer dizer que é um chapéu que os militares utilizam para não se perceber que estão ali, para disfarçar, para encobrir. Vou tirar. Qual é a razão de ser disto? A razão de ser disto é que eu hoje vou falar sobre os inimigos internos e sobre a quinta coluna. E a ideia veio de uma leitura. Eu hoje fui à missa, que é domingo, vou à missa, que é o meu costume, e há uma leitura do Evangelho muito interessante, Mateus 12, 25, que eu vou repetir para começar, porque isto são palavras proféticas, ou seja, de profecia. A malta não percebeu, pensaram que aquilo era uma boca para os fariseus. E Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos dos fariseus, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará arruinado, ou deserto, segundo outras traduções. E toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Futuro, não subsistirá. Bom, eu digo assim, a malta lê isto mal. Lê isto como se isto fosse uma boca para os tipos que estavam a ver se o apanhavam na curva. Não, não. Isto é a profecia da melhor. Feita por um senhor que os senhores conhecem, risco ao meio, barbinha, que morreu por nós, chamado Jesus Cristo. Não era propriamente uma pessoa qualquer. Era filho de Deus para aqueles que são crentes e para os outros, pelo menos, era uma referência. Ora bem, então há um inimigo interno. Há um inimigo interno. Todo o reino dividido contra si mesmo ficará arruinado. Toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, desaparece. Então há inimigos internos. E é isto que eu vou falar hoje. E o pior inimigo interno é o inimigo interno pelo qual não se dá por ele. Está camuflado. Chamada quinta coluna. Quinta coluna. De onde é que vem esta palavra, quinta coluna, esta expressão? Esta questão, curiosamente, vem da direita franquista, que foi usada. O que é que significa, antes de mais? Quinta coluna significa os grupos que atuam na clandestinidade, dentro de um país ou dentro de uma zona que vai entrar ou já entrou em guerra. E essas pessoas, essas organizações, são ajudantes do inimigo. Ajudam o inimigo. Ou, em caso de uma guerra civil, atuam contra uma das fações. Ora bem, porquê é que isto se chamou a quinta coluna? Porque, por razão simples, há um general, o autor da designação general espanhol chamado Henrique Varela, mas quem a consagrou foi o célebre general Queipo de Llano, que escreve ao Franco a dizer assim: eu tenho 4 colunas para invadir Madrid, a quinta coluna está lá dentro à sua espera. A quinta coluna era a coluna secreta que atuava contra os comunistas no meio deles. Quinta coluna, como vê, veio da direita. E como é que a gente sabe que foi o general Varela? Porque os espiões do Stalin mandaram uma carta que existe para o Stalin a dizer: olha, isto foi feito pelo general Henrique Varela, é uma ideia interessante. E imediatamente o Stalin copiou a ideia e a utilizou em todas as subversões posteriores que o RSS desenvolveu, quer a nível interno, quer a nível externo. Não é má ideia. Não é má ideia. E por isso é que toda a gente acha que a ideia é comunista originariamente. Não é. Não é. Bom, dito isto, quais são os inimigos internos potenciais? Ora bem, os inimigos internos são, em primeiro lugar, demográficos, em segundo lugar,
partidários, em terceiro lugar, financeiros e, em quarto lugar, criminosos. Vamos por partes. Demográficos. As minorias étnicas que nós estamos a deixar invadir a Europa e que não se querem deixar enculturar pela nossa civilização, pelo contrário, reagem contra elas, criam zonas de multiculturalismo e de poder político paralelo, aquilo que o Lenin inventou como o poder soviético. Criaram uma autonomia como há em Inglaterra, como há na Suécia, agora na Dinamarca estão-lhes a limpar o sebo. Vá lá, alguém que tenha acordado tarde. Para terem uma ideia, num ano, os alemães... Porquê é que os alemães estão a virar para a direita? E fazem eles muito bem. Porquê é que não hão de virar ainda muito mais? Só num ano naturalizaram-lhes 8.000 refugiados da Síria, naturalizados com cidadania alemã, e enganaram os alemães, disseram, não, estes são refugiados, vêm da guerra civil da Síria, coitadinhos, não têm para onde ir, são desgraçados. E agora deram-lhes a nacionalidade. Mal. São refugiados ou são agora cidadãos alemães? O que é isto? No meio de 20 e tal mil que receberam a cidadania. 8.000 são todos da Síria. Não é estranho? Síria, muçulmanos de uma guerra. Bom, os senhores gostam, paciência, estão aqui a mais neste vídeo, deviam-se ir embora. As minorias étnicas que não se querem deixar absorver e querem impor a sua vontade e querem impor a lei da Sharia, como acontece em Inglaterra, já falei disto. Esses são quinta coluna. No dia em que isto virar para o torto, estes senhores são aliados dos inimigos da nossa civilização, do nosso direito, da nossa história. Está dito, pois não digam que ninguém disse. É claro que há alguns internos que também fazem parte destes inimigos, que são a população autóctone que se alia a eles. Extraordinário, tem havido conversões sem fim de jovens na Alemanha ao islamismo. Não sei se fazem o Ramadão 40 dias sem comer nem beber desde que o sol nasce até que se põe. Duvido. 5 vezes a oração por dia, esmola obrigatória. Duvido. Mas enfim, para ver se são integrados, esta mania que esta gente tem da integração, e são reconhecidos pelos outros da asneira, e a corrente dos autóctonos que acham que somos todos iguais, em primeiro lugar, que é indiferente, em segundo lugar, e que não vale a pena a gente reproduzir-se, vale mais a pena ter um gatinho do que ter filhos, não é verdade? E, portanto, com taxas de reprodução de 1,2 por casal, cada 2 produz, em média, 1,2 filhos, é óbvio que os europeus vão desaparecer. Não pode deixar de ser assim. Segundo lugar, os partidários, os partidos. Os partidos têm 2 tipos de inimigos internos. Uns com gravata e outros sem gravata. Com gravata, os federalistas. Gravata e normalmente camisa branca. Os federalistas são aqueles que querem dissolver o país numa federação europeia, numa federação militar, em várias porcarias desse estilo. Portanto, destruir, pura e simplesmente, a pátria e dissolver a nação. Bom, normalmente são partidos centrais. Se formos a ver, o centro-direita e o centro-esquerda, a área que nós temos na AD de um lado e do PS no outro, são aliados. Há alguma diferença, existe alguma diferença programática entre aquilo que a AD propõe para a Europa e aquilo que o PS propõe para a Europa? Não. É mais imposto, menos imposto. E acabou aí. Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma na NATO. Querem ambos matar portugueses na guerra da Ucrânia. Que disparate completo. Eu lamento. Tinha como grande candidato e grande hipótese o Sr. Almirante Gouveia e Melo. Fiquei muito desconsolado quando ele diz: se nos mandarem, vamos morrer pela guerra da Ucrânia. Era o que faltava, nem pela Ucrânia, nem pela Polónia, nem por nada. A gente tem que defender a pátria, não tem que defender nada. Isto é uma chachada. Mas enfim,
Eu percebo a lógica. E conheço a lógica. Pronto, portanto, temos em primeiro lugar os federalistas, que são o Bloco Central, que se alterna no governo com as mesmas gravatas e com as mesmas camisas brancas e com o mesmo programa. Só muda a carinha para as pessoas não ficarem enjoadas. A seguir, a zona dos comunistas, já lá vou. E depois a zona dos abstencionistas, como os senhores vão ver nas eleições para o Parlamento Europeu hoje, vai haver uma abstenção catastrófica. Porquê? Porque os portugueses querem é férias, os portugueses querem é consumismo, os portugueses querem é diversão, mais férias, mais consumismo, mais dinheiro, mais férias. E quando isto se enterrar, vão se lembrar que não fizeram nada. Que não fizeram nada para suster esta miséria que estão a enterrar-nos. Bom. Financeiras, o capital financeiro transnacional. Bom, já falarei disto. E, finalmente, as criminosas. Não vou falar muito sobre isto, porque isto tem matéria para mais um vídeo, e eu não sou o especialista maior disto, mas as máfias, não é? O primeiro comando já cá está, porque os brasileiros vieram para cá com o primeiro comando. E as máfias de todo o mundo, africanas, do leste, está cá tudo instalado, as tríades, está cá tudo instalado. Porquê? Porque nós abrimos as portas, escancarámos tudo e deixámos de ter uma polícia repressiva que pusesse esta gente toda na rua. No tempo do Dr. Oliveira Salazar não havia cá disto. Ó, Ibaristo. Bem, a invasão demográfica e a política das portas abertas é que dá isto, e a gente depois espanta-se. Como é que é possível acontecer o que está a acontecer no Porto? Que horror, como é que isto é possível? Está tudo minado. E a culpa é de quem? A culpa é de quem? A culpa é de quem faz as leis. E quem é que os elege? Os senhores. Os senhores da maioria do centro, da maioria fofinha, da maioria que quer o mesmo. Bom. Quanto aos comunistas, há dois tipos de comunistas. Os comunistas revolucionários, porque eu já tenho até alguma simpatia, porque são aqueles que costumavam pregar, agora calaram-se, a revolução proletária, e bem, pronto, ainda bem, está ali, é uma coisa óbvia, clara, a Guerra Fria foi feita contra eles. Queremos uma revolução proletária, queremos destruir o capital financeiro, queremos destruir a burguesia, queremos nacionalizar as terras, queremos nacionalizar as grandes empresas, queremos nacionalizar os serviços de transportes, queremos nacionalizar os bancos, queremos nacionalizar mais alguma coisa, e o ensino, e mais isto, e mais aquilo, e tudo com direção central, tudo empregado do Estado, e nós é que mandamos com um partido único. Pronto. É a lógica dos stalinistas, dos leninistas, dos trotskistas, dos maoístas. Não faz diferença, é o que acontece em Cuba e na China e na Coreia do Norte e acontecia em muitos outros sítios. Bom. Depois há a escola de Frankfurt e os pós-gramscianos, do António Gramsci. Ou seja, não, isto já não vai lá assim, a malta não quer isso. Agora temos é que ir sorrateiramente. Como? Vamos abalar os pilares culturais, os pilares das instituições ideológicas. Família, igreja, escola, artes. Se nós conseguirmos destruir isto tudo, com ideologias de género, com ideologias gays, com infiltração na igreja, com mais alguma coisa, com a destruição da escola e a venda destes produtos todos e a retirada de tudo o que são símbolos. E a arte chama a atenção para aquela palhaçada daquela medalha, daquela moeda que foi feita agora, em que, em honra do Camões, uma figura bandeira da nossa história e da nossa cultura, em que o homem não tem cara, parece uma batata, não é? É reduzir, ou uma pedra, já ouvi dizer que era uma pedra, bom, é reduzir o Camões a uma batata ou uma pedra. Isto é para destruir o símbolo que ele próprio representa. Não se esqueçam que nós temos um Instituto de Camões que propaga a nossa cultura. A figura do Camões não tem rosto, é uma batata. Muito bem. Continuem a pagar isto, que vale a pena. Bom. E depois de terem destruído as instituições ideológicas e, através deste processo, destruir as instituições repressivas,
criar muitos sindicatos na polícia, criar greve, direito à greve, criar direito às mesmas Forças Armadas, diminuir a sua expressão, diminuir, desfinanciar, até que temos umas Forças Armadas inferiores à GNR em Portugal. Bom, chegámos ao grau zero, mas os outros são iguais. Eu vou, enfim, infelizmente isto vai ser verdade, quando houver a invasão militar da Europa Ocidental, que vai acontecer, inevitavelmente, atenção, vai acontecer inevitavelmente, estão avisados, vão ver quanto tempo é que a gente dura a resistir. Isto foi o caruncho desta revolução da Escola de Frankfurt, o que conseguiu fazer em termos de alienação e de destruição das estruturas. E o capitalismo financeiro, tudo isto colabora da mesma maneira. O capitalismo financeiro transnacional, o capital apátrida, o hipercapitalismo que manda no complexo militar industrial, que manda na Big Pharma, na união das grandes indústrias farmacêuticas mundiais, do petróleo, dos transportes. Ora bem, quem cria as crises, muitas vezes são eles. Eles próprios é que provocam as guerras para vender. Eles próprios é que... Agora há 2 pandemias. Eu disse isto já. Está gravado em vários vídeos anteriores e escritos anteriores, com dezenas de anos. As próximas pandemias são o H5N1, a gripe das aves, que passa a ser transportada para os humanos e depois mais confinamentos e tudo, e mais vacinas, é preciso vender vacinas, e a seguir uma doença de pele, essa sim que vai matar 1/4 da população. O que é curioso é já há relatórios sobre onde é que nasceu esse vírus mutante do H5N1 que se pega aos seres humanos. Nasceu num laboratório na Geórgia, noutro laboratório americano, de outra universidade, e na Bélgica, num laboratório da Bélgica. E há vídeos sobre isto. Vão à procura. Foram fabricados, tal como o outro vírus. Fabricados. Entretanto, já morreu um senhor no México com a gripe das aves e, portanto, o que se avizinha para aí, que é a lógica da fome para a domesticação das populações, é uma matança generalizada das aves, não há galinhas nem ovos, depois não há, a seguir matam os bois, como queria o projeto 2030 da ONU, por causa da poluição, mas por aí não foi, matam-no por causa dos vírus, e vão confinar outra vez as pessoas todas, mais injeções, mais ganhos, mais milhões, mais enfraquecimento da população, por causa do negócio. Isto não é um inimigo interno, é o quê? Se isto não é um inimigo interno, se isto não é uma quinta coluna, é o quê? E a malta deixa, e vai toda atrás disto, vão ver. Bom, e portanto, meus senhores, aqui tem uma consideração breve, há muito mais para dizer, mas eu não queria fazer vídeos muito longos, porque já me disseram que são maçadores. Bom, e eu não cheguei aos 20 minutos. Portanto, ponham-se a pau, porque isto tudo vai convergir para o mesmo sítio, que é a destruição dos países do Ocidente. E agora começo com acabo com a mesma situação com que comecei. Todo o reino dividido contra si mesmo ficará arruinado. As palavras não são minhas, são de Jesus Cristo. E toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O que é que quer dizer não subsistirá? Vai ser destruída. Boas notícias? É. Vamos por aqui.